Bom dia, igreja. Eu me saúdo e os cumprimento com a santa paz do Senhor Jesus. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus que tudo pode e faz, que opera milagres, prodígios e maravilhas. Soberano e amado Deus, Deus de poder, de honra e de misericórdia, aqui estamos diante de Ti para Te agradecer por mais esse domingo, Senhor. Obrigado por se fazer presente em nossas vidas, Papai querido. Te agradecemos por tudo que tem nos dado, por tudo que ainda vai nos dar e por tudo que já nos deu. Te agradecemos, ó Pai, Filho e Espírito Santo, porque sabemos que suas mãos não se encontram encolhidas, nem seus olhos fechados, nem ouvidos tampados, nem lábios selados e nem pés atados. Sabemos que o Senhor nos ouve, nos vê e fala conosco. Então, acerca do teu poder e da tua graça, Senhor, fale conosco, Pai, porque precisamos ouvir a tua voz. Fale conosco, Senhor, nos dê instruções, nos dê sabedoria, porque precisamos do teu saber para podermos prosseguir a caminhada que o Senhor nos conduziu. Em nome de Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder, a honra e a glória para tudo sempre. E se Deus é por nós, igreja, quem será contra nós? Ninguém. E operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o que Deus fará na minha e na sua vida, porque Ele é Deus. Amém? A palavra do Senhor, quando ela vem diante ao nosso encontro, ela vem sempre dizendo para mim e para você que Ele é o meu e o seu pastor, que Ele vem nos guardar, ainda que passamos pelo vale da sombra da morte. O Senhor é comigo e é contigo. Então nós não podemos perder a esperança, perder a fé, acreditar, ainda que os olhos carnais vejam dificuldades, os espirituais vejam possibilidades. Então abra os olhos espirituais e feche os carnais, porque os carnais vai ver sempre a impossibilidade, mas os olhos espirituais vai haver possibilidades. Então fechamos os nossos ouvidos para acerca dali de todos os dardos inflamados de Satanás. E vamos abrir a nossa mente, o nosso coração, para vivenciar a palavra de Deus. Porque a palavra do Senhor, ela nos ensina, que é para que nós venhamos a guardar a palavra na tábua do nosso coração. Você está me entendendo? É lá que nós temos que guardar. Não é ali num arquivo de celular, o notebook, computador. É na tábua do nosso coração. Porque quando venhamos abrir as nossas bocas venham a falar sobre a palavra verdadeira. Porque a palavra é que dá vida. É a palavra, a verdade, é que nos liberta, que nos dá vida. Então nós devemos sempre ali guardar a palavra na tábua do nosso coração. Amém, igreja? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então aqui nós vamos diretamente para a palavra que hoje o Senhor vem nos dar, que está no livro de 2 Pedro, capítulo 2. Amém? Aqui ele vem falando dos falsos mestres enganadores. E aqui no versículo 1 ele fala: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença. A sua perdição não dormita. Aí no versículo 4 ele fala: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé,
pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra, e reduzindo-as a cinza, e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta, dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma, justa vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Amém, igreja. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que seja o Senhor a falar pela boca de tua serva, que não provém palavra de mim mesma, mas palavra que provém da boca e do trono do Senhor. Aqui quando o Senhor ele vem falando nessa palavra de 2 Pedro, capítulo 2, ele vem falando sobre os falsos, mestres e enganadores. Ele vem dizendo de todos os tipos de mestres, tanto sejam aqueles que são enviados para liderar ministérios, aqueles que são liderados para ministrar algum órgão governamental, municipal, enfim, de todos os setores, juízes, presídios, em todos os setores. Então ele vem dizer, porque em todos os lugares que nós vamos ver, há fraudes. Em todos os lugares que nós vamos ver, há enganadores. São pessoas que enganam, são pessoas que mentem, são pessoas que fazem as coisas indonhamente. Elas não são pessoas idôneas. Elas fazem as coisas ilícitas. Elas procuram a fazer e ainda procuram ali colocar palavras na sua boca para que você venha saber e dizer as inverdades e apoiar e concordar com elas. Você está me entendendo? Porque é assim que as pessoas fazem. Porque elas são aquelas pessoas narcisistas. O narcisista, ele faz o erro, ele faz toda a destruição, mas ele quer jogar para você que você ainda é culpada dos erros dele, ou culpado. Você está me entendendo? É o narcisista. São as pessoas que são impossibilitadas de adquirir, mas querem possibilitar você de alcançar. Então são pessoas que são pessoas estudiosas, elas estudam você. Ela olha, verifica você, ela vê o seu jeito, o seu ato, seu semblante, se o seu semblante está bom, se ele não está, se ele está alegre, se ele está triste, aí ela planeja em atacar. Então é o narcisista. Então não é só com adultos, não. O narcisismo, ele vem também com crianças. Tem crianças narcisistas, tem crianças que estudam os pais, estudam os tios, estudam a vizinhança, aí eles planejam. Eles ficam ali, que são mentes diabólicas. Você está me entendendo? Tanto adulto, adolescente, jovem, crianças, velhos, idosos, enfim. Então a pessoa, quando ela é narcisista, não tem idade para o narcisismo. Não há idade. Você está me entendendo? Então as pessoas fazem isso. Aí vem criando, os falsos profetas, os falsos mestres, que são os enganadores, que ele aqui não está nem dizendo aqui desses falsos, são os enganadores, os mestres enganadores. Como também há profetas que são enganadores, que ali fazem ali e planejam profecia para poder adquirirem movimentação, para poder adquirirem like, isso e aquilo. Então tudo isso Deus está vendo. Tudo isso Deus está olhando. Deus está na janela do céu ao olhar e a observar os erros ilícitos que nós planejamos e fazemos na terra. Então nós temos que nos corrigir. As pessoas têm que se policiar, porque a inverdade, ela pode até operar, mas ela não vive para sempre, porque chega uma hora que ela é desmascarada. Chegará uma hora que a máscara vai cair, a capa de Acã vai ter que cair. Você está me entendendo? Então as capas serão caídas, as máscaras serão tiradas, porque carnaval é só 3 dias. Aí chega uma hora que tem que tirar a purpurina, a colombina já não vai ser mais colombina,
tirar a máscara, igreja. Então é dessa maneira que o Senhor fala comigo e fala contigo nesta manhã de domingo. Pode ser manhã de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Algo Deus, quando Ele tem que falar, Ele fala. Ele não escolhe horário, Ele não escolhe dia, não escolhe momento. Se Ele tem que falar comigo e contigo, Ele fala em qualquer momento, em qualquer situação. E Deus está dizendo que máscaras vão cair, as capas vão ser tiradas. Aqueles que vêm para me envergonhar, te envergonhar, falar mentiras, heresias, profecias mentirosas, palavras mentirosas, que vêm a combinar, fazer estratégias mentirosas, narcisistas, que vêm para poder dar destruição, Deus está dizendo que vai cair. Estão sendo destituídos da minha e da tua vida. Então, igreja, a verdade vai permanecer. Porque o Senhor, Ele fala comigo e fala contigo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E sem Ele ninguém chega ao Pai. Não chega. Aqui você pode ver que a palavra veio dizendo também sobre Noé. Porque Deus, quando falou com Noé, que era para Noé construir uma arca, Noé construiu a arca. Muitos debocharam, muitos riram, caçoaram de Noé. Mas quando foi na hora de entrar na arca, só entrou Noé, seus filhos e suas noras. O restante ficou para fora, porque na terra não chovia. Aí eles falavam, lá, esse louco, esse doente, esse mental, está construindo uma arca se nem chuva tem, aqui não cai chuva, aqui é uma seca, só que teve o dilúvio. Olha aí. Então quem sabe tudo da minha e da sua vida é Deus. Quem sabe o que vai acontecer comigo e contigo daqui a 100 anos, 200 anos, 300 anos, 1000 anos é Deus. O futuro pertence a Ele, não pertence a você e nem a mim, mas a Ele. Eu não sei o que vai acontecer comigo daqui a 1 minuto, 2 minutos, mas Deus sabe. A gente não sabe no futuro. Então o diabo ele só tem legalidade no meu passado e no meu presente, mas ele não tem no meu futuro. Porque o meu futuro pertence a Deus, a minha vida pertence a Deus, a sua vida pertence a Deus. Então é isso que nós temos que ver, igreja. É isso que nós temos que vivenciar. É isso que nós temos que se alegrar e acreditar. Porque o Senhor ainda é o meu e o seu pastor e nada nos faltará. Então, quando ele vem falando disso, que ele colocou ali, deu essa ordem, e quando veio o dilúvio, o que o povo fez? O povo ficou todo desesperado. O povo ficou todo ali amargurado naquele desespero porque queriam entrar na arca. Mas quem fechou a porta? Deus. E quem pode abrir porta que Deus fecha? Ninguém. E quem pode fechar porta que Deus abre? Ninguém. A Bíblia vem falando para mim e para ti, no livro de Apocalipse, sei que tem pouca força, mas não negastes o meu nome, a porta que coloquei diante de ti, eu abrirei e ninguém poderá fechar. Então é dessa maneira, igreja, Deus ele fala comigo e fala contigo. Deus pôs uma porta diante de mim e diante de ti, que ninguém poderá fechar. Porta que Deus abre, ninguém fecha. E porta que Deus fecha, ninguém abre. E aqui na palavra o Senhor ainda dá continuidade a dizendo aquilo que Ele fará sobre as destituição e destruição. E aqui Ele vem dizendo assim, porque se Deus Ele fala, e por avareza farão os negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, a sua perdição não dormita. O que o Senhor ele fala? Das pessoas que vêm com falsas palavras, são fingimento, mentirosas, palavras mentirosas, pessoas mentirosas que inventam de calúnia, te defamam e ajudam para poder te denegrir com palavras de mentira. Então as pessoas pensam que isso vai viver para sempre. Não vai. Porque nada fica em oculto aos olhos de Deus. Não fica, igreja. Pode-se passar anos, passa o tempo, passa o verão, passa inverno, passa outono, primavera, rei. Mas vai chegar a hora que todas as estações serão mudadas e a verdade será escandalizada e aparecida. Porque a Bíblia nos fala, e os meus não serão envergonhados. Então nós teremos sim,
declarar. É mentira, eu não fiz isso não. O teu advogado é Jesus de Nazaré, o homem das mãos curadas. O meu advogado é Jesus de Nazaré, o homem das mãos curadas. Então, Deus, ele não perde causa. Deus, ele estabelece as coisas. Então, é nele que você tem que crer. É nele que eu tenho que crer. É nele que eu tenho que confiar. Porque maldito é o homem que confia no homem. Bendito é aquele que crê em Deus. É dessa maneira, igreja. Nós temos que fazer isso. Nós temos que acreditar. Eu vou dizer algo a vocês sobre a fé, sobre o acreditar. Eu estava fazendo um trabalho em Santa Isabel e eu chegava lá de madrugada. Eu saía daqui 4 horas da manhã, pegava o primeiro ônibus para ir para lá. Trabalhei lá durante 9 meses. Trabalho voluntário dentro de uma casa que abrigava 268 homens dependentes químicos. Aqueles homens não tinham nem acesso a mulheres e eu fui para lá para trabalhar. Pensa eu no meio de 268 homens. É como diz aí fora, né? A fome também era negra, ninguém mais estava aguentando, né? Mas eu estava lá dentro daquele lugar, trabalhando. Ali tinha presidiários, usuários de droga, pessoas de outros países, tudo dentro deste lugar. E eu fui trabalhar lá com a mente, para trabalhar com eles como psicóloga. Olha só, isso daí foi em 2008. Eu fui trabalhar nesse local. E ali, tudo eles ficavam planejando até em me estuprar. Mas Deus, ele é grande e maravilhoso nas nossas vidas. Porque quando ele fala para você, vai lá e faz, é porque ele está no negócio. Ele é o Deus, nosso Deus não é limitado não, igreja. Nós é que damos limite para ele, mas o nosso Deus não é limitado. O nosso Deus, você não sabe o início, o começo e fim. É o que ele é o início, o começo e o fim. Ele é ômega. Você está me entendendo, igreja? Ele é o início, ele é o começo, ele é o fim. É ele que determina, a última palavra ainda vem dele, não vem do homem. A última palavra vem do Senhor. É isso que nós temos que acreditar e crer. E quando eu estava diante daquela casa, que eu tinha que vir embora, eu saí daquele lugar, era mais de 7 horas da noite. Eu tinha que atravessar uma mata que ali tinha até animais. Ali tinha tudo quanto era tipo de animais. Eu tinha que atravessar aquele lugar e eu estava com medo. Confesso que eu estava. Eu falei, Senhor, aqui é uma escuridão. Aqui, se eu morrer nesse lugar, ninguém acha nem o corpo, porque serei devorada pelos animais. Mas Deus, quando tem propósito, ele tem. Deus, quando ele dá uma ordem para você ir, você vai. E ele se acerca, ele se responsabiliza por mim e por ti. E ele se responsabilizou. E eu, quando estava indo para entrar naquela mata, eu vi que vinha vindo um mato a se mexer. Eu falei, deve ser alguma capivara, deve ser alguma onça, deve ser alguma coisa. Mas aí quem estava vindo, um homem com um chapelão enorme, uma capa voltada no seu corpo e um facão enorme na mão, parecia uma espada. Eu gelei, eu tremi. Aí ele falou para mim, venha, eu vou atravessar você. E ele me atravessou naquele lugar. Eu não sabia se eu estava com medo da mata, se eu estava com medo do homem, mas eu estava ali olhando para o homem e falava, Senhor, eu estou nas tuas mãos. E esse homem me atravessou essa mata, ficou comigo ali no ponto onde vinha aquele tipo de... O transporte parecia uma carroça, de tanto barulho que fazia. Era um micro-ônibus, aqueles bem antigos, sabe? Que parecia um focinho de porco, a parte do ônibus. Ali nós tomamos, eu entrei naquele ônibus que ele deu um sinal e disse para o motorista, deixe ela na cidade, para que ela vá para a casa dela. Olha, amados, toda vez que eu ia para esse trabalho, eu chegava lá sexta, sábado e domingo. E depois os trabalhos se estendeu para quarta, sexta, sábado e domingo. Todos esses dias que eu saía de lá, quem era que estava na frente da mata para me atravessar? Este homem. Não me pergunta o nome dele, porque eu não sei.
mas eu sei que ele foi enviado por Deus. Porque Deus coloca anjos, porque a Bíblia diz para mim e para ti: dei ordem para os anjos para contigo andar. Dei ordem para os anjos para contigo estar. Então, se Deus dá uma ordem aos anjos para te defender e para me defender, eles vêm em meu e em teu socorro. Aleluia! E quando Deus não quer que os anjos venham, ele vem pessoalmente, igreja. Porque quando ele dá uma ordem para o anjo, você já imaginou aquele anjo que ele deu uma ordem para entrar no campo de Senaqueribe e disse assim: vai lá no campo de Senaqueribe e proteja os meus servos dos ataques. Naquela noite esse anjo matou 185 mil do exército de Senaqueribe. 185 mil. Um anjo. Você já imaginou 2, 3 dele? Então, quando Deus dá ordem ao anjo, para contigo estar, para comigo andar, contigo estar, igreja, tu está protegido, tu está guardado. Ei, tu tem a marca da promessa, tu tem o sangue carmesim. É assim que Deus faz. E Deus, ele fez isso. E quando ele chegando, ele ainda falou: não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas. Ele os guardou do dilúvio. E ele condenou a destruição da cidade de Sodoma e Gomorra, porque veio mexer nos seus. Então a palavra do Senhor fala: quando nós temos que mexer naquilo que pertence ao Senhor, nós vamos pagar um preço, igreja. A gente paga preço. Muitas das vezes nós não sabemos: por que está acontecendo isso na minha vida, aquilo na minha vida? É porque você tocou no ungido de Deus. Você foi lá e tocou naquele que Deus guarda. Você foi lá e tocou. Você foi lá e armou cilada, armou emboscada. Veio fazer a destruição e Deus toca. Deus, ele faz. Como já foi falado, Deus é o único que mata e não vai para a cadeia. É ele. Muitas das vezes ele nos coloca no leito da dor para poder refletir. Muitos vão para a cadeia, muitos vão para hospitais, vivem no leito da dor para refletir. Eu fiquei no leito da dor, apodreci dos pés à cabeça para ter uma reflexão de vida, para saber o que eu queria da minha vida. Ou eu ficava no abismo, ou eu saía da profundidade para servir ao Senhor. Eu escolhi servir ao Senhor. E hoje eu sou uma mulher convertida e não convencida. Sou uma mulher de Deus. Ainda que muitos não aceitem, não creiam, mas eu não preciso de nada, eu não preciso do apoio e nem ali de palpite de A, B, C. O que eu preciso é da concordância de Deus que conhece o meu coração. Está me entendendo? Então é dessa maneira, igreja. Nós temos que vivenciar, viver alegremente, saudavelmente. Então nós temos que fazer isso. Nós somos aqui na terra porque nós estamos aqui para ser, sabe o quê? Nós somos representantes de Deus na terra. Aonde Deus manda eu ir, eu vou, eu faço. Deus me manda para ir para tantos lugares, eu vou. Agora eu fui convidada para ir para onde? Para a França, para pregar num clube, que é Puts Clube. Aí eu falei: Senhor, estou orando. O Senhor deu a ordem, eu só tenho mais é que ir. Mas vai ser no tempo dele. Eu não sei se vai ser o ano que vem, se vai ser esse ano ainda, se vai ser daqui 2, 3, 4 anos, eu não sei. O tempo é dele, não é meu. O tempo é dele. Ele é que prepara o caminho. É ele que prepara. Você não vê que João Batista preparou o caminho para que Jesus viesse. Foi ele que preparou. Agora é Jesus que prepara o caminho para mim e para você. Você está me entendendo? Porque ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, aonde ele tiver que me mandar, eu vou. Ele manda eu ir para alguns lugares, eu vou. Mas nós vamos ser levados aos tribunais. Nós vamos ser levados na sinagoga de Satanás. Você está me entendendo? Porque nós somos servos de Deus, nós servimos ele. Nós seremos levados a governadores. Seremos levados a juízes, porque nós servimos a ele. Ele fala que até
céu, não é a terra, é o céu. Então é isso. Eu não vou querer ficar vivendo uma vida eterna no lago do inferno. Como muitos aí escolhem o lago do inferno, é para lá que vai. Então, o que Deus ele fala? Se arrepende quando pode. Se arrepende e conserta a tua vida. Para com essas mentiras, com as calúnias, com falsas profecias, com falsas ali adorações que você faz e que não é. Armando ciladas contra o próximo, tentando derrubar, destruir. Se arrepende quando é tempo. É isso que o Senhor fala comigo e contigo nesta manhã, igreja. Porque dessa maneira haverá um dilúvio, sim. Haverá o fogo, sim. O fogo inextinguível descerá sobre a terra. E quem poderá? Quem poderá nos defender de tudo isso? Somente Jesus, que clamará o Pai sobre mim e sobre ti. Mas ele diz que todas as aflições da terra, os justos não passarão. Ele está dizendo comigo e contigo, se você está com a vida no altar, se você realmente é servo e serva de Deus, então agora é a hora que o Senhor vai pôr você e pôr a mim à prova. É a hora de você ver se realmente é servo, se realmente é serva do Deus vivo. É dessa maneira, igreja. Então, o que nós temos que fazer? Obedecer, realizar, fazer o que nos ensina a palavra do Senhor. Ame os seus inimigos. Ame os seus inimigos. Ame o seu próximo. Porque primeiro, para me amar o meu inimigo e o meu próximo, eu tenho que me amar. E eu me amo. Eu não me adoro, eu me amo. Eu adoro a Deus, mas eu me amo. Então eu aprendi a amar os inimigos. E graças a Deus o carbono, o fel, não faz parte de mim. Mas o mel é morada na minha vida. Porque, como eu falo para vocês, que até as abelhas sentem um pouco de inveja de mim. Porque elas podem produzir o mel, mas o mel é parte da minha vida. Está me entendendo? Então é isso, igreja. Nós temos que realizar, fazer, acreditar. Porque Deus, ele faz. Só temos que crer. Então, creia. Creia, porque ele vai fazer. Tudo que for da permissão de Deus vai se realizar na minha e na sua vida. O diabo não tem poder para destituir a minha vida e nem a sua. Mas Deus tem um grande poder de realizar. Então esperemos com paciência no Senhor. E ele se inclinará para mim e para ti. Amém, igreja. Que o Senhor nos abençoe, prospere e exalte. Tenha um domingo abençoado no nome santo de Jesus. E se Deus é por nós, igreja, quem será contra nós? Ninguém. E operando Deus, quem impedirá? Ninguém vai impedir que Deus fará na minha e na sua vida. Porque Ele é Deus. Tem muitas coisas que Deus permite nós passarmos na vida. É porque lá na frente Ele tem coisas maiores que essa. Eita, papai lindo, aleluia. Então abra as suas mãos e recebemos a bênção apostólica. Que o amor, a graça, a comunhão, a consumação e a consagração do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja sempre em nossos corações. E todos aqueles que crêem, digam amém. Beijo para vocês, igreja. Agora só passando aqui um lembrete rapidinho para vocês. Nós vamos dar continuidade nos atendimentos, tá? Na psicologia de Jesus Cristo. Então, aqueles que forem fazer as suas reservas, tá bom? Do atendimento, pode estar fazendo, pode entrar no meu zap, né? Porque tem muitos de vocês que já têm, podem entrar no zap, pode me chamar aí pelo Face, pelo Instagram, o que for, para que nós venhamos é particular, tá? É individual também, e também as palestras vão dar continuidade também sobre
adversidade, tribulação, como vencer a tribulação, as adversidades, nós também vamos dar continuidade nas palestras. E que o Senhor abençoe os nossos dias, em nome de Jesus. Obrigado, igreja.